Boa noite a todos. Agradeço muito o convite. É uma satisfação estar de novo em contato com vocês. E mais do que ficar feliz com o convite, fico feliz em saber que o trabalho que vocês desenvolvem não parou, mesmo diante da adversidade. Se por um lado não podemos estar presencialmente juntos, temos à nossa disposição, por outro lado, a tecnologia que pode encurtar distâncias e ser usada como uma ferramenta que permite que o Evangelho continue sendo pregado, estudado, e isso é fundamental. Diante da adversidade, as pessoas que tentam fazer desse mundo um lugar pior não param, elas não descansam. Então é muito importante que nós também não paremos para descansar. Diante da mudança, vem um convite para o novo. Isso nada mais é do que aquele velho convite que sempre nos é feito para a transformação. Estamos transformando nossas formas de comunicação. Estamos transformando nosso olhar. É Deus agindo. Que bom que podemos aceitar o convite que nos é feito e seguirmos em frente. O nosso tema de hoje é o homem de bem, que vai ao encontro justamente dessa reflexão. Quando buscamos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, item 3, homens de bem, vemos ali basicamente um manual de instruções, todas as virtudes, todos os talentos que nós precisamos ter para que sejamos exatamente aquilo que Deus espera de nós. Aquilo que o Evangelho descreve, aquelas virtudes, aqueles sentimentos, aquelas atitudes, aqueles sentimentos, é o nosso manual de instruções, é a nossa meta. É algo que precisa ser buscado. É algo que nós precisamos construir em nós. Inevitavelmente, quando olhamos para aquelas instruções, pode ser que sintamos algum desconsolo, porque inevitavelmente também somos levados a olhar para dentro e perceber toda a limitação que ainda carregamos. Não somos exatamente homens de bem, simplesmente porque não estamos prontos. Quando reconhecemos que a caminhada é longa e que o processo não é fácil, podemos sim nos sentir desconsolados. Mas nós, espíritas, temos um consolador prometido. Isso significa que desconsolo é tudo que nós não podemos sentir, porque estamos amparados. Temos o Espiritismo que nos ensina e nos conforta, que nos convida à ação. Temos o exemplo do Cristo e temos o Evangelho, que precisa ser estudado, compreendido e, acima de tudo, praticado. É convite ao trabalho. É o que Deus espera de nós como espíritos imortais, em processo de construção. A busca para sermos homens de bem nada mais é do que o processo de edificação moral que nós nos propusemos a fazer. Nós estamos em processo eterno de reforma íntima. E quando nós espíritas falamos de reforma íntima, estamos falando justamente dessa construção do homem, da pessoa que ainda não somos, mas seremos. Porque essa é uma condição inevitável. Deus nos criou para a perfeição. O caminho é longo, mas passo a passo, tijolo a tijolo, nosso trabalho é feito. Precisamos edificar em nós sobre a rocha do Evangelho, a partir dos exemplos do Cristo, talentos,
virtudes, sentimentos compatíveis com a condição do sagrado que trazemos. Somos centelhas divinas, fomos criados para o bem. E a eternidade é o caminho que precisa ser seguido para essa condição de santidade, de divindade que nós já carregamos, ser alcançada. É um processo inevitável. O que nós precisamos é de motivação diante do desafio, é de aceitação diante desse convite diário que o Pai nos faz para o trabalho que precisa ser realizado. E precisa ser realizado de dentro para fora. Nossa construção começa pelos alicerces. Quando falamos em reformar, estamos nos referindo a um processo que significa mudar a forma. Reformar é tirar aquilo que já não serve e colocar coisas novas no lugar. É deixarmos para trás o homem velho que ainda reside em nós para que possamos nos transformar no homem novo, carregado de virtudes, aquilo que o Pai nos convidou a ser. Seremos deuses, não na grandeza do Criador. E esse é um ponto interessante para a nossa reflexão. A passagem, o homem de bem, no capítulo 17, vem precedida pelo título do capítulo, que é Sede Perfeitos. E temos ali uma fala de Jesus, que aparece no final do Sermão da Montanha, em que nós recebemos uma instrução. Sede perfeitos, como perfeito é o Pai. Vejam a grandeza desta fala. Mas diante dessa grandeza, Kardec fez questão de tecer um comentário fundamental. Essa fala do Cristo foi direcionada a pessoas, talvez como nós ainda, incapazes de compreender a grandeza do todo. Kardec nos coloca com muita precisão que jamais alcançaremos a perfeição de Deus, por uma questão muito simples. Deus, como Pai, é o Criador. Nós, como criação, somos apenas criaturas. Óbvio, nós, como criaturas, jamais alcançaremos a grandeza do Criador. Mas vejam que Jesus, de forma muito pedagógica, nos coloca isso como meta, mostrando que esse é o caminho que precisa ser percorrido. Essa precisa ser a nossa meta maior, alcançarmos a perfeição. E podemos questionar, por que Jesus colocaria para nós uma meta que não pode ser alcançada diante da grandeza de Deus? E a explicação é muito simples. A nossa escala de tempo é a eternidade. Diante da eternidade, nada melhor do que uma meta inatingível para dar sentido à nossa existência. Se a nossa caminhada é eterna, significa que não existe final, não existe ponto de chegada, só existe caminhada. E ao longo desse caminho, o nosso compromisso é com a edificação moral que coloca em nós atributos que nos aproximam da grandeza de Deus. Hoje somos melhores do que fomos ontem. Amanhã seremos melhores do que somos hoje. Ainda não somos os homens que Deus espera que sejamos, mas já sabemos quais homens precisamos ser. E acima de nossa condição humana e transitória, precisamos considerar que, como espíritos imortais, nesse processo contínuo de trabalho, de esforço,
estamos edificando em nós o próprio reino de Deus. Reino de Deus como condição íntima. A construção do reino de Deus é a nossa edificação como homens de bem. É claro que diante do tempo limitado, isso é apenas um raciocínio inicial que precisa ser refletido com mais profundidade, mas fica aqui o convite à reflexão e, acima de tudo, um convite a esse trabalho que está em nossas mãos e ao nosso compromisso diante da grandeza do Pai, que espera que sejamos deuses também. Uma ótima noite a todos, obrigado pelo convite, pelo encontro fraterno, e que Deus possa nos abençoar e guiar a nossa caminhada rumo ao bem, rumo ao melhor. Boa noite, gratidão a todos.